O tema então foi definido, né, e a ideia é que a gente faça essa definição ali de forma democrática, né, a gente provoque um pouco o que seria temas de interesse do setor para debater, e foi esse, né, queijos autorais, sem RTIQ, os desafios para registro no serviço de inspeção. Foi elencado alguns materiais, né, artigos aí, que tanto eu quanto o Sense colocamos ali no drive do grupo, né, que está alguns deles, né, como vocês podem ver, muitos materiais que fazem essa discussão sobre questões culturais, tradicionais, né, e as regulamentações sanitárias, né, mostrando um certo conflito que existe com isso. A legislação também, né, colocamos ali desde legislação estadual, né, algumas portarias que são referências para os RTIQ e IQs de queijo, que é a 146, né, que é de 1996, então já é uma portaria de bastante tempo aí, e algumas coisas que ditam também essas normas, né, como códex alimentários, enfim, e que impactam no trabalho de muita gente, seja na produção ou mesmo na fiscalização desses produtos, ou ainda também no fomento. Aí, pessoal, a gente mandou um guia de estudo ali em PDF, né, que foi algumas perguntas sobre o tema, né, e nessas perguntas aqui, inserimos aqui algumas percepções sobre o assunto, né, algumas observações sobre os RTIQs, né, sobre esses questionamentos, e que impactam claramente no registro, na rotulagem desses produtos autorais. Então, assim, dando uma examinada nesses materiais, né, o que a gente percebe, né, que os RTIQs eles são importantes ferramentas, né, para proteger a identidade e qualidade mínima de produtos. Então, assim, esses produtos, eles, né, surgiram, na maioria das vezes, artesanalmente, né, talvez 100% das vezes nos países de origem, né, principalmente na Europa. E aí, quando se assume um caráter comercial, industrial, né, isso falando uma perspectiva histórica, surge a necessidade de regulamentar esses produtos para que quem produza e quem consome, né, tenha, né, segurança de que esse produto é sim, esse é um queijo parmesão, é um queijo camembert, é um queijo gorgonzola, é um queijo que tem acordo com aquela determinação do produto, né, e que na maioria das vezes ele nasceu num país europeu. E aí uma das coisas que também, observando esses materiais, né, existe uma entidade internacional, que é a Federação Internacional de Lácteos, e que ela existe tem mais de 100 anos, né, e ela foi muito responsável e formada por N pessoas, né, diversas, assim como esse grupo, né, desde pesquisadores, empresas do setor, né, que ajudaram a fundar essa federação, e o Códex Alimentários, né, utilizou boa parte do conhecimento definido por essa federação para hoje a gente ter no Códex, né, que baseia, né, que é o Código dos Alimentos no Mundo, né, que como dita mais ou menos alguns padrões e que vai impactar nas normas sanitárias dos países, né, para se adaptar principalmente ao comércio internacional. Então, quando as nações decidem fazer algumas normas sanitárias que vão estar de acordo com o Códex, né, visam principalmente se adequar a um mercado internacional, né, não simplesmente, nós estamos falando aqui exatamente de queijos, mas de N produtos, né, de origem animal e vegetal aí. E aí uma outra questão foi colocada, né, por que alguns queijos tradicionais brasileiros, né, não possuem seu próprio RTIQ ou demoraram a ter um RTIQ? Quando você pega, por exemplo, a portaria, né, 146 do MAPA, que é de 96, a gente observa que ela não trata muito de queijos nacionais. E queijos nacionais que eu falo, por exemplo, Minas, o Coalho, né, que foram portarias com RTIQ depois disso. E aí o que é uma percepção, né, que eu particularmente
tenho desse assunto, né? A prioridade foi se adequar às normas internacionais, desconsiderando queijos nacionais, que vinham até já sendo industrializados em larga escala, né? Pegar o exemplo do queijo Minas Padrão, o queijo Minas Frescal, o queijo Coalho e até o próprio Colonial, né? E muito desse olhar que a gente vê nesses materiais, nos artigos, eles exploram, né? Que é justamente de uma marginalização do queijo brasileiro, né? E da produção artesanal brasileira, que ela, né, deu um impulso para alguma industrialização desses produtos. E aí a gente percebe, né, que a indústria, por ter um mercado consumidor que quer queijo coalho, quer queijo Minas, quer queijo colonial, né, o consumidor brasileiro, né, que conhece esses queijos e muitas vezes consumiam esses queijos e consome até hoje, né, sem inspeção, né, a indústria, né, por uma questão até de mercado, decide assumir também um papel de fomentar a regularização desses queijos junto com os órgãos oficiais, principalmente o Ministério da Agricultura. Então, assim, para mim é muito nítido que nesses materiais que a gente elencou ali de estudo, que a indústria brasileira, né, de laticínios, por uma demanda do mercado consumidor desses tipos de produtos, começaram, né, participar desses espaços regulatórios dos órgãos sanitários oficiais para que tivesse de fato um RTIQ para esses produtos, né? E daí foram surgindo os do que a gente conhece mais produzidos queijos brasileiros, né? E aí vem um desafio depois, né, de alguns queijos que não foram regulamentados, como o caso do colonial, né? Hoje a gente não tem um RTIQ do colonial artesano, do colonial industrial. A gente tem um RTIQ que foi feito a duras penas em 2023 do queijo colonial artesanal com algumas características, mas isso não foi estabelecido, né? E aí então, né, tem a problemática também do questão do queijo autoral, que aí ele, na verdade, ele sempre existiu, né? Sempre tiveram produtores e próprias indústrias pequenas, médias e grandes que desejavam, né, queriam fazer, né, seus próprios queijos, suas próprias receitas e tecnologias de fabricação, né? Mas muitas vezes a inspeção, e a gente visualizou muito nisso, né? Hoje, claro, já tem algumas mudanças e o próprio Ministério ali, com as diretrizes que até adicionamos ontem no Drive, dá para ver, né, que existe esse entendimento de queijo sem denominação específica, reconhecida, mas muitos sistemas de inspeção fizeram com que esses produtores tivessem que se enquadrar em algum tipo de RTIQ, né? Então a gente vê hoje algumas queijarias, né? Entraram numa caixinha de um queijo parmesão ou de um queijo colonial, né? A gente tem casos de queijaria hoje no estado do Rio Grande do Sul que tem um monte de queijo autoral, mas está registrado apenas como colonial, né? E porque o colonial muitas vezes virou um coringa também. Não tenho o que dizer desse queijo, bota dentro do colonial. Isso né, minha opinião, que foi ruim para o queijo colonial, né, porque ele ficou desprotegido, e também é ruim para a denominação de venda, né, para a rotulagem desses produtos. Então, foi uma solução que não acho que foi a melhor. Mas, né, alguns outros sistemas de inspeção, né, e o próprio Ministério vem trabalhando com isso, a partir da definição dos padrões físico-químicos, né, especialmente a umidade, né, que vai implicar nas análises microbiológicas do produto, permitiram, né, a regulamentação, né, o registro desses produtos, né, se adequando quando queijo maturado, queijo fresco, queijo mofado, né, que são algumas que o mapa utiliza e tem essas diretrizes, e outros sistemas de inspeção municipal ou estadual fizeram o mesmo. E aí, né, uma última pergunta foi essa, né? Qual deve ser o papel do serviço de inspeção quando a empresa ou produtor quer registrar, né, um produto autoral?
E aí, um pouco de uma visão minha, mas eu acredito que vários compartilham, né? Que é principalmente garantir a inocuidade do produto, né? Coibir fraudes e garantir o atendimento ou não dos RTIQs e também das indicações geográficas. Né? Se você reparar nas diretrizes do mapa, por exemplo, né? Hoje, para você registrar um queijo gorgonzola, se ele com o nome queijo gorgonzola, se ele não for importado, né, e fracionado, aqui você faz essa rotulagem, você não tem como registrar. Então tem uma proteção, inclusive, da denominação de origem europeia. E às vezes o mesmo não acontece com queijos reconhecidos, como foi o caso do queijo serrano, né, que o mapa mesmo rotula queijo serrano de leite pasteurizado fora da região, a partir de uma diretriz que desconsiderou a indicação geográfica, né? Já estabelecida por um próprio órgão federal, reconhecida pelo INPI. Então, assim, eu acho que tem muitas vezes alguns colegas, né, veterinários de inspeção, eles às vezes ficam muito preocupados no atendimento do RTIQ, né? E às vezes o mais importante, né, ao meu ver, é justamente a gente, olha, dar liberdade para o produtor, né, para o entendimento, para o queijeiro, para a indústria, do que ele quer fazer um produto, que ele vai ter sua própria identificação, mas que vai manter ali os padrões físico-químicos e microbiológicos atendendo, né, a legislação, os requisitos mínimos ali sanitários para o produto. Então, muitas vezes não faz sentido a gente coibir esse produtor de ter seu próprio nome no queijo, né? Seja da sua cidade, da sua família, o nome que ele bem quiser, né? Por conta que não se encaixa no RTIQ. E a própria colega ali, né? Também a Sandra, que é uma produtora que hoje está na reunião, falou da dificuldade que ela teve no sistema de inspeção municipal dela em Barão do Cotegipe. E aí que ela fez com que ela fosse a primeira pequena queijaria do estado do Rio Grande do Sul, registrado no CIF, né? Que, como ela fazia queijos autorais e não tinha RTIQ, o SIM não autorizava esse registro. E aí ela teve que ir para o CIF, que aí ela conseguiu possibilitar esse registro de queijos autorais. E o mais interessante que o próprio sistema de inspeção, né, faltando ainda um RTIQ de queijo colonial, ele mesmo assim queria colocar apenas dentro do queijo colonial. Então, são análises assim interessantes para discussão, né, que a gente vê uma discrepância hoje dentro do próprio, né, estado entre serviços de inspeção, né, que trabalham com esse assunto. Mas enfim, pessoal, essa é uma explanação inicial, né? Muito aí também são observações minhas sobre o tema. Aqui até um lugar bom para discordar, né? Opiniões diversas para a gente, né, aprender um pouco juntos aí. Então, abrir o microfone aí para quem quiser dar um pitaco, contar alguma experiência, né, manifestar alguma opinião sobre o assunto aí. Não fiquem acanhados, por favor, aí, e senão a gente começa a chamar pelo nome aqui para falar um pouquinho. Vai lá, Cícero. Eu queria comentar 2, 3 coisas para ver também como é que vocês percebem isso, né? Que é inicialmente sobre a construção de conceitos, né? E como que as cadeias, né, as organizações ali constroem os seus conceitos. Então vamos dizer o seguinte, partindo dos conceitos já estabelecidos, que é queijos, né, sobre RT e Q, né, porque isso é um conceito também. Você tem ali, foi construído, bom, eu tenho, né, eu tenho acordo, vamos dizer assim, sobre aquilo, e então eu consigo levar adiante, dar o passo seguinte, registrar, regularizar, vender e tal. Quando o conceito está harmonizado entre os atores. Eu acho que nós estamos, eu vejo, né, que nós estamos diante de ainda uma situação que falta o acordo sobre o conceito de autoral.
E nesse ponto, acho que o espaço acadêmico ele precisa avançar sobre isso. Eu vou dar um exemplo comparativo, que é o Programa Estadual de Agroindústria Familiar, o PEAF. Né? Quando se construiu esse conceito de agroindústria familiar, né, que depois teve um reflexo sobre as queijarias, ele se construiu sobre um determinado recorte. Desculpe, só eu preciso permitir aqui. Sobre um determinado recorte, sobre um determinado público, sobre um determinado grupo social que ia se beneficiar desse processo. O que eu enxergo, digamos assim, pegando esse paralelo com o tema do autoral, é que nós estamos diante também desse público que já está harmonizado, mas de um novo grupo que está entrando dentro do processo produtivo, né, dentro do setor, e que precisa, digamos, de uma harmonização ali, de que se consiga definir exatamente um acordo sobre o conceito de autoral, para que isso possa depois, então, ser dado continuidade nos processos de regramento. E é nesse sentido que eu enxergo as dificuldades dos serviços de inspeção em, digamos, tomar a decisão, né? Digamos assim, eu vou registrar, eu vou aceitar esse pedido. E isso vale para as três esferas, do município, do estado, né, e em nível federal. Porque nós não temos, na minha forma de enxergar, finalizando esse comentário inicial, um acordo ainda construído do conceito de autoral. Por quê? Porque senão a gente poderia, no final das contas, ter uma categoria de queijos chamado autorais, onde cada agroindústria poderia ter toda a autonomia de escrever, que pode ser o que seja no final, né, de descrever como é o seu queijo, desde que isso tenha, digamos, um acordo entre as partes, que eu acho que esse grupo pode ajudar a estabelecer, sistematizar informações, gerar informações, né, documentos e publicações que possam, de alguma forma, embasar a que o Ministério da Agricultura e depois, por derivação ali, os estados e os municípios aceitem isso como um novo processo, porque isso é um novo processo, isso é uma nova organização que está acontecendo, que está trazendo um conceito novo e que, na minha avaliação, ainda é necessário que isso seja sistematizado e apropriado pelos órgãos devidos. Isso vale tanto pelos órgãos de fiscalização, pelos governos, mas também vale pelo setor das cadeias produtivas. Eu vou dar só para finalizar e não esquecer isso. Quando se construiu o conceito de agroindústria familiar, vejam, e que depois derivou ao PEAF, o Programa de Agroindústria Familiar aqui no estado, houve uma apropriação desse termo e um acordo sobre isso. Isso estava bem consolidado e a política pública se consolidou, com seus problemas hoje, mas ela existe e ela é uma certa referência também para algumas questões. Nós deveríamos fazer o mesmo, talvez, sobre o conceito de autoral, a ponto de chegar nesse acordo que desse autonomia aos órgãos de fiscalização, os regramentos necessários. Boa, sim. Tem que ouvir aí o pessoal de fora, né? Danilo, posso? Claro, Cássio, fica à vontade, por favor. Danilo, para ti, tu tem contato com bastante pessoas de fora do estado, né? Ali a Renata de Paô e mais algumas outras pessoas que trabalham também com queijo autoral, né? E essas pessoas trazem alguma coisa de fora, tipo, eu sei que eles viajam bastante lá para a Europa e a Europa tem isso há muitos e muitos anos, né? Eles trazem alguma coisa contribuindo com o Sense aí em questão de conceitos? Ô, Cássio, vou falar também o que eu sei de tabela, né? Não tive ainda essa oportunidade de dar um giro na Europa, né, nas queijarias, mas o que é até a própria Renato, assim, você tem ideia, tem queijo com indicação geográfica lá de apenas um produtor, por exemplo, né? Não quer dizer que o Brasil tem que seguir o mesmo modelo e tal. Mas, enfim, existe, tipo assim, você está lá numa região X, tem uma especificidade, e existe esse reconhecimento, às vezes, de uma situação XT. Mas
percebe-se que alguns países, né, a França e a Itália especificamente, trabalham muito tranquilo com esses queijos sem um RTIQ definido, né, como se abre essa liberdade para o produtor trabalhar. A gente percebe que isso influenciou, né, boa parte dos produtores hoje que fazem queijo autoral nisso. Inclusive, pegar até países da América Latina aqui que a gente conhece. O termo queijo autoral é quesos de autor, né? E em inglês também é signature cheese, em que os Estados Unidos já trabalha bastante também, né? A gente tem muitos produtores ali também na região de Wisconsin, até em Nova York, no entorno de queijos autorais. Então, isso é uma realidade no mundo, né? Não é uma invenção até de brasileiro nem nada, mas é uma coisa que já acontece no mundo inteiro, né? Os queijos autorais sem um RTIQ específico para eles. A Neila também consegue contribuir alguma coisa? Que a Neila já foi para cá. A rodada, professora Neila. Não sei, ela falou que estava com problema na internet, não sei se ela consegue se manifestar aí. Oi, gente, bom dia para todos. Eu ainda estou com um problema aqui na internet, desde ontem aqui não está funcionando direito, eu perdi algumas partes da conversa, porque caiu a internet. Mas, assim, falando sobre o grupo, sobre essas considerações, né, sobre o queijo, eu acho que são muito válidas, e eu acho, Danilo, que é um belíssimo trabalho que você está fazendo em levantar todas essas demandas e tentar solucionar esse problema, né, que se arrasta há muito tempo. Evoluiu bastante a legislação, mas ainda, como a Sandra mesmo colocou no grupo, há alguns entraves, né, que algumas barreiras que devem ser vencidas. O Gustavo também já fez um excelente trabalho ali em Nova Roma, até agora ele está em alguns artigos sobre a metagenômica da região, e eu acho que o grupo ele tem que evoluir nesse sentido, de caracterizar o produto e estabelecer um RTIQ que contemple, né, os queijos brasileiros. Eu acho que você está certo em falar que está faltando isso aqui no Brasil, né? E para os gaúchos, Danilo, você que também é mineiro e eu que sou paulista, né? Os dois sapos de fora, né? Mas que gosta de queijo. Eu acho que o Rio Grande do Sul ele tem uma diversidade muito grande, queijos maravilhosos, que batem em muitos queijos que têm nome lá fora, né? Então, é isso que a gente precisa aprimorar, né? E mostrar para o Brasil que o Rio Grande do Sul também sabe fazer queijo e tem queijos maravilhosos. Eu não sei se o Gustavo poderia também falar um pouco de como foi difícil, Gustavo, o trabalho que você fez aí em Nova Roma. Desculpa, gente, mas está caindo mesmo a internet. Bem tranquilo. Até aproveitando só, Gustavo, antes de você começar a falar, eu sei, pessoal, que muitas vezes eu mesmo também fecho a câmera, né? Mas quem puder deixar a câmera aberta, se sentir confortável, até bom, a gente tira uma foto aqui e tal, né? Fica melhor do que falar para as coisas estanques ali, né? Estáticas. Vai lá, Gustavo. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Então tá. Eu estava com o fone, daí tirei agora estou com o microfone direto do computador. Primeiro, desculpa ali, né, Danilo? Eu entrei com o perfil errado. Eu cliquei no link e estava aberto uma guia, depois me dei por conta, troquei. Aqui em Nova Roma, a parte de queijos artesanais, né, que a gente começou a registrar com o projeto do mapa, foi bem difícil. Concordo com o que o Sensi falou ali. Eu acredito que a primeira etapa seria um conceito geral, né, sobre
que fosse possível compreender o que é um autoral, o que é um artesanal, né? Até onde é. O próprio produtor, às vezes, não sabe descrever esse produto para a gente, né? Na hora do registro. Para registrar, a gente conversou, acho, se não me engano, conversei com o Danilo na última oportunidade, a gente ainda tem essa... Não digo que seja o serviço de inspeção que não queira registrar, ou o colega lá avaliando, né? Mas no caso do município, a nossa legislação brasileira restringe o comércio municipal a nível do município, né? Vamos começar por isso que existe o SIM, o CI e o CIF. Vieram sistemas de equivalência que nem sempre tu consegue garantir que aquilo que tu aprove aqui seja incorporado ou aceito pelo sistema de equivalência, né? E essas auditorias às vezes nos penalizam por aprovar algo que foge ao normal, vamos dizer assim. Então, por isso acredito que tem muita busca dos colegas de tentar padronizar esse queijo com algo que já está descrito. Noto também que quando tu pede, eu quero fazer um queijo autoral chamando de Y, vamos dizer. Mas o que é esse queijo? Me descreve esse produto, né? Como que tu pretende fazer? Que teor de gordura ele vai ter para mim, para que eu vou ter que analisar esse queijo, esse produto de alguma maneira, né? Para garantir, como o Danilo bem colocou ali na apresentação, uma inocuidade desse produto. Eu vou ter que ter, no mínimo, a classificação dele de gordura e de umidade, né? Para que eu consiga enquadrar ali e ver limites microbiológicos para definir. Poderia ser aceito outros limites? Acredito que sim, mas também a gente não tem ainda essa qualidade da requisição que venha embasada cientificamente, o meu produto passa assim, assim, assado, possui tal umidade, e os critérios microbiológicos para ele são esses, porque garantem tal segurança, conforme trabalhos tais, livros tais, né? Não tem essa qualidade da solicitação também. A solicitação, normalmente, que eu vejo quando vem um conceito, falar do que eu recebo aqui, né? E do que eu acompanhei alguns colegas receberem. Normalmente é uma fuga do RTIQ, eu quero modificar para não me enquadrar naquele nome e não cair no preço de mercado. No caso, queijo colonial, eu estou fazendo um queijo colonial, vou maturar um pouco mais ele, o mínimo é 10 dias, né? Isso não quer dizer que ele não possa ser maturado 100, 200, 300, 400 dias. Mas eu não quero, eu quero fazer algo que é o queijo colonial, mas quero chamar com outro nome para fugir do valor de mercado. O valor médio de um queijo colonial, vamos supor, uns R$50 o quilo, e eu quero botar um produto Y no mercado para não equiparar na prateleira, né? Por que os outros coloniais custam isso e eu estou cobrando R$100 no meu produto? Ele não vai ser... O consumidor também não vai ter essa educação ali no momento da escolha. Mas, por outro lado, tem as feiras aí que tu consegue divulgar isso diretamente com o consumidor final e promover esse produto. Acredito que também a empresa que quer fazer esse artesanal, esse autoral e mostrar a diferença do modo de produção, é necessário esse desenvolvimento do consumidor também por parte da empresa, né? Ensinar como que é. Acho a parte dos conceitos ali, né? Como eu tinha colocado, bem importante em desenvolver. Essa insegurança do enquadramento microbiológico, porque se eu não consigo definir, pessoal, ali no momento do registro, como que eu vou fazer minha amostra? Como que eu vou fazer uma notificação se dá uma coisa não conforme, né? Por isso, às vezes, os colegas tentam enquadrar no RTQ. Eu assumo, eu gostaria, me falta conhecimento
de entender o que seria um produto autoral e o que seria possível alterar. E aqui a gente está falando, eu acho, do autoral ainda entra a parte do leite cru, né? Que daí a pessoa, concordo que realça o sabor, a Europa, eu acho que trabalha bastante com isso, né? Terroir, mas eles têm um cuidado também ou na inocuidade já do leite, que a gente sabe que aqui é um problema, às vezes a gente não consegue atender as normativas básicas, né, em fornecimento de leite, e qualidade do produto também, né, microbiológico, vamos falar assim. Vou diminuir o tempo de maturação do queijo, cru. Como que eu vou fazer um estudo? A legislação prevê um estudo, né, acadêmico e tal, poderia ser feito, mas eu não vejo essas. Talvez aqui do grupo a gente consiga elencar alguns padrões e fazer trabalho. Tem bastante, a professora Neila, né, trabalha com a Universidade de Santa Maria, o Emerson também, eu estou vendo que está aqui na lista, teve experiência também, foi para Portugal, conhece um pouco da Europa, né, se pudesse dar uma comentadinha para nós. Mas aqui a nossa experiência que teve com registros de artesanais, né, foi complicado no início por causa de ser uma coisa diferente do usual. Graças a Deus, naquele projeto piloto, a gente tinha o contato direto com o pessoal do Ministério da Cultura, o que dava uma validade na hora da auditoria, que tu participou daquilo, foi desenvolvido aquilo, né? E tu consegue defender isso numa auditoria e não ser prejudicado, não perder uma equivalência, vamos dizer assim. Tanto o CISB como o SUSAF. Não sei se consegui me expressar adequadamente, mas... Não, ótimo, Gustavo. Achei colocações aí bem importantes aí, né? Mostrando seu lado aí na ponta, né? No sim. Passar para a Cássia aí, a gente pode aprofundar na discussão. Eu acho que isso que o Gustavo colocou é bem importante. Eu vejo assim, do que eu enxergo na minha visão, de que o pequeno produtor que quer fazer um queijo autoral está preocupado com o que vai entregar, mas a preocupação não só da fiscalização, nossa também, que nem eu como consultora, é de colocar no mercado um produto íntegro, né? Um produto de qualidade. E essa questão de como é que a gente vai fazer partir, tipo, quais são os controles de qualidade que a gente vai ter com o produto, né? E a gente sabe que padrão microbiológico, principalmente microbiológico, muda conforme várias condições ali do produto. E essa questão da sanidade da matéria-prima, né, do leite, principalmente do leite cru, é uma questão que eu acho que tem que ser trabalhado bastante com pequenos produtores, que eu vejo que era uma disputa, assim, sobre a questão já partia do colonial, né, o Danilo acho que pode concordar comigo, entre o colonial artesanal e o colonial industrializado, sempre foi a preocupação, a questão do leite cru, né? Que eu vejo que tem muitos produtores ainda que não estão capacitados para trabalhar com esse leite, que cuida do leite, tem algum cuidado ali, sempre cuidou para fazer bonitinho, certinho, mas não faz os controles necessários para realmente achar que o leite está bom, achar que o queijo está bom. É uma situação, tem que ser feito os controles, que aí vem a questão da inspeção para isso, né? E como é que a inspeção vai enquadrar tudo isso? Eu achei bem interessante essa colocação do Gustavo. E tem toda essa questão, né, de cada cada inspeção, o município, o estado e o mapa não se
não ter equivalência, né, nas informações. Joia, Cássio, obrigado. Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Olá, eu queria. Pode ir lá, fica à vontade, James. Peço desculpa que eu estou no estacionamento aqui, escutando o estacionamento, tá? Mas vamos lá. Como o Gustavo falou, né, eu fiz o meu projeto de pós-doc com a professora Neila, que terminou recente, onde nós, então, fizemos, né, uma análise bem detalhada dos queijos ditos como coloniais, né? Peguei ele da região da Quarta Colônia, da região da Serra, região de Porto Alegre, subi um pouquinho Santa Catarina e peguei algumas amostras do Paraná, inclusive. E assim, uma coisa que eu observei é que nós nem temos inicialmente um perfil do queijo colonial, que é um dos principais, que é aqui da região do Rio Grande do Sul, né? Assim, a gente não tem um perfil, eu não consegui identificar, lógico, gerou muitos dados, né? Eu fiz ácido graxo, né, de aminoácidos, né, os minerais completos, metagenômica de bactéria e fungo. E assim, analisando os dados por cima, eu não consegui identificar um padrão do queijo colonial. Então, assim, não se tem um padrão do que é o queijo colonial no Rio Grande do Sul, que é o principal queijo que é produzido. Né? Eu não consegui achar amostras que tinham similaridade entre elas, microbiológicas, físico-químicas, nutricionais, uma diversidade gigantesca, sabe, entre essas amostras, que são vendidas todas como queijo colonial. Então, eu acredito, assim, antes de ir para frente para a questão de queijos autorais, eu vejo uma necessidade grande de se padronizar primeiro o que já é comercializado, né? Qual é o perfil do queijo colonial do Rio Grande do Sul? Para ser bem sincero, nas minhas amostras, assim, que eu fui analisando, como eu disse, é uma análise que eu ainda preciso aprofundar muito, porque eu gerei muitos dados e eu não consegui analisar tudo ainda, mas eu já tenho percebido isso, assim, é uma diversidade de micro-organismo muito grande, inclusive chamar atenção para a composição fúngica, que muitas vezes a gente não leva em consideração, e vou dizer que eu me assustei com muitas coisas que eu encontrei nos queijos da questão fúngica. Né? Tinha queijos que tinha alta abundância de cândida, que me assustou, assim, bastante, né? Teve um queijo que era um queijo produzido com leite de vaca e ovelha, né? Por exemplo, que eu detectei micotoxina presente no queijo, entende? Que não é levado em consideração também nas legislações e tudo mais. Resíduo de agrotóxico, encontrei resíduo de agrotóxico em queijo, também, uma amostra foi positiva para resíduo de agrotóxico. Então, assim, eu acredito que precisa de uma legislação muito mais do que só uma questão de composição bacteriana, que é o mais que geralmente leva em consideração, né, as bactérias patogênicas. Mas e os fungos? E os fungos produtores de micotoxina, né? E esses resíduos de agrotóxicos e tudo mais, né? Então, eu acredito que primeiro a gente precisa buscar uma padronização do que é dito queijo colonial. Tá? Qual é o perfil mesmo de um queijo colonial? Né? Qual é a composição microbiana, fúngica, bacteriana? Qual é as condições nutricionais, minerais? Eu sei que vai variar de acordo com o leite da região que é produzido. Né? Inclusive, um artigo que a gente foi aceito agora essa semana, a gente fez uma avaliação comparando a altitude, né? A gente viu que para bactérias Trabal a gente teve uma pequena diferença com a influência da altitude, mas na composição geral já não teve tanta influência assim em relação da altitude. Então, eu acredito que são muitos fatores que precisam ser, né, pensados, inclusive, como eu disse de novo, para a padronização do queijo colonial, que já é um queijo comercializado, antes de começar a se pensar em outros tipos de queijo autoral e tudo mais, porque a partir do momento que a gente tem um modelo desse queijo colonial, a gente consegue determinar outros parâmetros para outros tipos de queijo, né? E aí facilita muito mais isso. Em relação ali à questão da Europa, né? Eu tive lá por um tempo. Infelizmente, não consegui visitar muitas queijarias, pela questão mesmo da quantidade de trabalho que eu levei para desenvolver lá, né, de experimentos e tudo mais.
Só que eu acho que o ponto principal é o que o Gustavo falou, né? A Europa, sim, você vai ter lá um produtor que tem registro do queijo dele, que é autoral. Só que o nível de controle do rebanho e da matéria-prima é gigantesco, né? Lá, isso não é uma preocupação da Europa. O que vai ter de contaminação microbiana, de resíduo de agrotóxico, de resíduo de micotoxinas no queijo, porque isso é um controle muito surreal lá. Realmente é um controle muito detalhado, né, de vacinação do rebanho e tudo mais, que é uma realidade completamente muito distante da nossa aqui do Brasil. Então, realmente, é um fator que eles não precisam preocupar, né? E quando a gente pensa aí, né, em queijos autorais, em queijos artesanais, como a colega falou, né, esses pequenos produtores, muitas vezes, não conseguem ter esse controle, né, esse controle microbiológico. Se realmente esse queijo está em condições de consumo ou não está em condições de consumo. Então, eu acredito que uma coisa que a gente precisa começar a pensar é nisso, né? Uma padronização do que é realmente o queijo colonial do Rio Grande do Sul. Qual que é o perfil dele? Qual é a característica dele? E aí sim a gente tem um modelo específico para poder, talvez, começar a ir para outras, né? Seja autoral, né? Outros tipos de queijo, assim. Ainda conheço muito pouco o queijo do Rio Grande do Sul, tá? Comecei a trabalhar com queijo do Rio Grande do Sul recentemente, então estou aprendendo muito ainda. Mas eu acho que talvez é o que eu penso aí a respeito do que a gente tem comentado aí. Beleza. Emerson, obrigado pela contribuição. Sense. Eu queria agregar 3 ou 4 informações para esse debate, assim, né, que eu acho que podem ajudar a pensar como, né, que os órgãos do Estado podem contribuir com essa discussão, digamos, ajudando a sistematizar. A primeira questão que eu acho que é importante a gente lembrar é que, digamos, tem já um acúmulo de situações que nos permite, digamos, uma certa confiabilidade ou um nível de aceitação para dar o passo seguinte. Vamos imaginar que nós temos todo o processo já orientado e tipicamente constituído sobre boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação, sobre microbiologia dos queijos e assim por diante. Vamos imaginar, assim, que a gente quisesse ir adiante nesse processo, isso já está regrado, vamos dizer assim, uma queijaria, né, um produtor, uma agroindústria, que quisesse registrar o seu produto, tem outras legislações que, de certa forma, já estão ali. Você não precisaria mexer muito nisso. Se você vai trabalhar com leite cru, existe todo um regramento ali sobre o programa de brucelose e tuberculose, as boas práticas agropecuárias e depois as boas práticas de fabricação. Eu imagino que, obviamente, não se avançaria em nenhum tipo de regramento sobre queijos autorais, abrindo mão de todo esse processo que está ali já estabelecido. Então, obviamente que se alguém vai pedir o registro de um queijo dessa, ele tem que cumprir essas questões. Aí você vai dizer, mas o pessoal não cumpre. Ok, mas vamos lá, vamos ajustar ali, né? Não é uma questão tão complexa assim, né? Estabelecer o programa de brucelose e tuberculose dentro de uma propriedade, né? Ou sistematizar, porque nós não estamos falando daquele produtor que vai iniciar uma caminhada no processo de formalização. Nós já estamos falando de queijarias que já avançaram, né, nesse nível de organização interna. Então, esse eu acho que é um primeiro aspecto que a gente precisa considerar, que já está ali. Nós não vamos construir nada novo nesse processo. A segunda questão, me parece que diz respeito... por que alguém... a pergunta é mais ou menos assim, por que uma queijaria resolveria não registrar no conjunto de RTIQs que estão ali, registrar uma outra coisa? É muito mais difícil, não tem, né? Por que eu vou querer avançar? Bom, se alguém quer avançar, o Gustavo também já comentou alguma coisa. Bom, de repente ela quer uma questão de preço e valor, e ali ela percebeu
que ela pode se registrar diferente, vai ter uma oportunidade de mercado. Se eu entendi corretamente ali, Gustavo, foi isso que você comentou, né? Mas, assim, ó, nesse ponto de vista, quem sabe das estratégias, é isso que eu queria comentar, assim, tem 3 questões que influenciam nas estratégias de mercado de uma agroindústria, que eu acho que o pessoal sabe muito bem, que às vezes a gente não valoriza tanto nesse aspecto, que é o seguinte, que é o saber fazer, o estilo de fazer e a questão da identidade, do reconhecimento que essa agroindústria, que é a identidade, né? É aquilo que você acha que tu é, mas é aquilo que os outros também acham de ti, né? Então, esse aspecto é muito próprio das agroindústrias que se trabalha, das queijarias. As pessoas têm ali seu saber fazer, elas têm um estilo. Estilo é uma coisa de artesanato, que ninguém faz igual a ela. É ela que faz daquele jeito. Então, ela quer comunicar o produto que ela desenvolveu, que ela fez, por motivos diversos. Talvez uma pesquisa ajudasse, Gustavo, ali a confirmar a hipótese que tu levanta, mas me parece que pode ter outras questões também envolvidas. E aí eu acho que a parte de pesquisa tem que ajudar a esclarecer essas motivações. E também, quem é que compraria aquele queijo dela? Porque ela não vai entrar em tudo que é mercado, como o Gustavo falou. Ela pode entrar numa feira, ela pode entrar nas pessoas que vão lá naquela queijaria comprar diretamente, né? E às vezes ela vende regionalmente, às vezes agora com a internet ela pode colocar esse produto em vários locais, mas esses 3 aspectos, o saber fazer, o estilo de fazer e o reconhecimento da identidade dessa queijaria pesam muito nesse processo de uma questão de um queijo autoral. Então, assim, me parece que agora a última questão que eu queria colocar, se você somar isso a esse processo já conhecido, bem estabelecido de boas práticas agropecuárias, de boas práticas de fabricação e dos programas sanitários que a gente tem estabelecidos ali, e a esse outro aspecto que está relacionado à estratégia de negócio da agroindústria, mas também está relacionado a um processo de desenvolvimento regional, desenvolvimento local, seja o desenvolvimento que for, que é por isso que a gente está estimulando muitas vezes isso, né, para valorizar as questões ali e, digamos assim, como outros locais fizeram, quando estabeleceram ali as suas indicações geográficas e assim por diante. Então, se você somar isso, me parece que a gente consegue avançar, mesmo não tendo tantas informações microbiológicas como se poderia ter. E aí, por fim, só uma questão que aí eu até, vocês podem reagir a isso, mas eu acho que vai ser muito difícil, né, pelo padrão microbiológico, estabelecer o critério de queijos autorais. Me parece que vai ter que, assim, obviamente que esse produto tem que ter inócuo, né? Ele não pode causar nenhum problema, mas é muito difícil você ter um padrão microbiológico para cada tipo de queijo autoral. Então, a dúvida é como é que você vai estabelecer mecanismos de controle, critério. Eu voltaria àquela questão da segurança pelos processos já estabelecidos, que talvez ali te dê uma margem suficiente para você avançar no processo. E insistiria um pouquinho assim, talvez o que tenha que ter é um RTIQ sobre queijos autorais, e não sobre cada queijo autoral. Beleza, Sêncio. Levantei a mão para comentar aqui algumas coisinhas em cima do que você falou e também do Gustavo e o Emerson. Bom, até nisso, Sêncio, o que eu acho, eu gosto muito do que o Ministério vem fazendo e alguns outros sistemas de inspeção vem fazendo também, que é isso, você tem um padrão físico-químico do queijo, que ele tem que ser estabelecido antes. Aí que, a meu ver, viu, Gustavo, por exemplo, o laticínio faz inspeção, ele tem que ter muito claro, eu acho que ele tem muito claro qual queijo ele vai ter, e ter o memorial descritivo. Isso aí, primeiro, é uma coisa que pode ter. Pode ter variações sazonais, mas elas têm que estar num certo padrão, digamos assim, né? Eu vou dar um exemplo. Gordura, né? A gente teve recentemente ali, até um caso de uma outra queijaria, de um queijo que tinha um RTIQ e que passou o teor de gordura ali e tal. Enfim, coisas que dependendo da alimentação do rebanho, da raça do animal, vai exceder. Esse queijo não vai ser mais semigordo, vai ser gordo. Então, enfim, né?
Eu acho que são coisas que elas não impactam diretamente na microbiologia. Mas eu acho assim, um queijo fresco, um queijo maturado, são coisas importantes de ter a definição para saber qual a análise microbiológica das que são obrigatórias. Aí eu entendo ali, o Enes trouxe uma preocupação que ela é geral, e aí eu acho que ela só não se aplica apenas aos pequenos produtores artesanais, seja eles informais ou não, quando a gente passa para resíduo de agrotóxico, micotoxina, né? Além de todas as outras toxinas que são termorresistentes, né, com a pasteurização, inclusive, né, e que a gente consome isso aí em leite de todo tipo, em outros derivados, enfim, que vão aparecer. Então, assim, eu acho que é uma preocupação geral da cadeia de alimentos, né, algumas análises que elas não são feitas, mas quando eu falo de uma questão de mercado consumidor, esse mercado consumidor a gente tem que entender, isso tá, pessoal, estou falando minha visão, né, não quero impor aqui, até deixar muito, abrindo um parênteses aqui, né, isso é um debate aqui para a gente aprender com todo mundo. Mas existe um mercado consumidor, né, esse mercado consumidor está aí, ele vai, os produtos sem inspeção, eles não acabaram, não foi o RISPOR que acabou com eles. Até o último relatório socioeconômico da leiteira, né, que a Matec faz, acho que deve ter umas 5 mil, 6 mil famílias, mais ou menos, que produzem derivados lácteos informais, exceto, e nem comentando os do leite cru direto para o consumidor. Então, assim, nós temos uma realidade. Aí nós pensamos em que é melhor, a gente estar com essas pessoas cada vez mais dentro da inspeção ou ainda continuando com elas na informalidade. Não que vai terminar a informalidade, mas muitos que podem, têm condições e querem se formalizar, mas dentro de algumas coisas, o que nós podemos fazer para garantir a inocuidade desses produtos dentro do que a legislação exige. Então, vejo que o mercado está aí, né? Assim, e aí cabe a nós trabalhar de acordo com isso. Eu só não vejo assim como uma questão dos agentes sanitários, né? E principalmente a gente coloca, né, médicos veterinários, independente de estar na inspeção ou não, né? Até no próprio academia, de que nós vamos definir o mercado desse produtor. Quem tem que definir é ele mesmo e o consumidor. O que cabe, eu acho que aos técnicos é cada vez mais garantir que um produto se entregue inócuo, né, e que não seja fraudulento, que não copie um RTIQ e que não seja aplicado, enfim. Então, assim, e aí, Vênus, eu vejo o seguinte, assim, eu do queijo colonial concordo plenamente com o que você trouxe aí, né, e é um grande desafio, porque eu tentei puxar esse debate em 2015, né, e apanhei bastante, né, da indústria, então ninguém queria regulamentar esse queijo colonial. Ninguém queria mudar como é que ele seria e tudo mais, e aí hoje nós não temos padrão. E aí, hoje tem uma ideia, a gente começa a trabalhar com uma indicação geográfica e sensibilizar, ver o que as pessoas querem, sentar, né? E aí é até legal a gente já saber desses trabalhos de vocês aí para conversar. E aí, de repente, ou tentar buscar, né? A Larissa, que está no grupo também, mas não está na reunião, fez trabalhos muito interessantes das bases do queijo colonial. Se vamos voltar para ela, né? Resgatar essas receitas tradicionais, ou vamos trabalhar uma indicação geográfica em cima do que se tem, ou não tem possibilidade de indicação geográfica para o queijo colonial. Mas talvez um RTIQ, ele, quando você vai conversar com a cadeia, ele é bem difícil mesmo, é bem complicado. Mas eu não acho que elimina a gente fazer isso e tá trabalhando com o registro do queijo autoral, assim como o Ministério já vem fazendo. E aí, ó, quando a gente fala dos países da Europa, gente, assim, meu tempo, agora eu estou no setor de pesquisa, mas assim, meus 6 anos de defesa agropecuária, né, eu vi muitas coisas que eu acho muito contraditórias, né, assim, pegar o caso da carne, né, carne bovina, carne suína, não de carne de frango, né, o Brasil é o maior exportador, olha, nós somos extremamente frágeis em algumas doenças, né, de impacto econômico e sanitário muito grande, e que inclusive trancam o mercado, mas assim, ó, a gente tem produtores aqui que são pequenos, né, que tem os aviários com vários problemas que às vezes não se resolvem, mas tem um controle sanitário,
mas o seu vizinho ali, parente, tem um monte de galinha caipira ali, galinha no quintal e circula ali, e nem por isso o Brasil deixa de ser o maior exportador de carne de frango, inclusive para mercados muito exigentes. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque eu, particularmente, eu não gosto dessa análise assim, a Europa tem uma rigidez para algumas coisas. Eu acho assim, o produtor que quer se formalizar, principalmente o produtor de queijo de leite cru e tal, é mais difícil mesmo produzir queijo de leite cru. Tem que ser mais rígido mesmo com alguns critérios sanitários. Agora, se ele quer fazer e tem condições de fazer, eu não acho que tem que ser dito para ele que não dá, porque a Europa tem isso, isso e isso. Porque o Brasil tem vários problemas nas cadeias produtivas de carne, sanitários, e nem por isso deixa de exportar muito. Né? E só não exporta leite, né, por as questões sanitárias, porque o Brasil não tem produção para exportar. Né? Inclusive, alguns problemas sanitários que tem no Uruguai, por exemplo, que exporta muito lácteo, né? A gente tem semelhantes. Tá? Então, outras questões aí que a gente é importante ter esse tipo de visão para não cair, às vezes, eu acho, num senso comum. Eu analisei tal, e vi que tem problemas e tal, mas tem certeza, a gente pegar queijos de indústria CIF e tal, excelentes, nós vamos achar micotoxina também. Ainda mais agora, quando teve depois das enchentes ali, né, que a gente teve um monte de milho que ficou debaixo de água ali, foi dado para as vacas, né? E aí depois a gente teve o que teve de caso de aborto ali, mas não foi feito nenhum estudo disso, né? De micotoxinas também resultantes, né? Que provocam aborto em bovinos. E isso, por quanta coisa deve ter passado para leite aí, né? Que a gente não sabe, não analisou. Mas não é uma questão, por exemplo, quando a gente fala de micotoxina, a gente pode falar assim, isso não é um problema do artesanal, é um poder da cadeia como um todo, né? Leiteira e de produtos de origem animal como um todo. Então, eu acho que é importante só a gente ter essa visão, porque senão a gente sempre cai fragilizando, e eu acho que aqueles materiais, né, quem teve a oportunidade de ler, mostram muito como é que foi implementada as normas sanitárias brasileiras, né? E que, para mim, é muito claro, né? Eu, Danilo, tenho essa convicção, que elas realmente foram excludentes, né? Elas foram excludentes do queijo tradicional brasileiro, dos queijos artesanais, e que não teria problema eles virarem industriais como viraram. Agora, não é a indústria também que é só o pai da criança do queijo Minas Frescal, do queijo Minas Padrão, do queijo coalho, é entender as origens desses produtos, e eu acho que quem quer produzir, seja com leite cru e tal, e vai cumprir o que está, como você falou na legislação, eu entendo que é uma coisa que a gente pode possibilitar fazer. Né? Essa é a minha visão aí, um pitaco sobre os últimos comentários aí. Acho que o Gustavo levantou a mão primeiro, depois a Raquel. Né? Não, a Raquel pode. Eu já tinha comentado, depois eu falo. Eu já anotei. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Queria dar umas contribuições aí, pensando um pouco na minha experiência profissional, né? Então, o que eu conseguiria contribuir com essa discussão? Hoje eu trabalho basicamente com a agricultura familiar, com a agroindústria familiar, e me considero uma ativista dos produtos artesanais locais. Mas já trabalhei em indústria grande, já trabalhei numa grande cooperativa aqui do município, enfim, da região da Serra, de leite, né? E eu, sinceramente, né, falo sem grandes temores de estar errada, que o controle sanitário para o pequeno produtor é muito mais simples do que para uma agroindústria grande, especialmente cooperativa, né? Então, a qualidade do produto, né, o rastreamento do produto do pequeno produtor, né, eu falo seguramente, eu acredito que é um produto extremamente mais seguro, né, para o consumo do que o produto da indústria, lembrando, inclusive, que o que o Danilo comentou, né, que a pasteurização ela não elimina 100% dos patógenos, né, inclusive tendo as toxinas aí como uma questão importante que a gente não dá tanta atenção quanto deveria. Esse é um ponto, né, eu acho que quando a gente tem quando a gente produz a matéria-prima, né, e produz o queijo na propriedade, a gente consegue ter um controle muito maior. Isso é o que eu vejo na minha rotina, e eu atendo bastante agroindústria familiar, né, aqui do estado, e está atendo também fora do estado, né, então eu digo com
né, com propriedade em relação a isso, né? Mesmo que o produtor não tenha um controle, enfim, estabelecer esse controle é mais simples do que quando a gente fala, né, de indústria grande, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de comentar, né, com vocês. E um outro ponto também que eu acho bem interessante de trazer aqui, que eu comentei um pouquinho ali no grupo já, né, ali por escrito, é uma provocação em relação a qual é a função, né? Cada um aqui é um agente da cadeia produtiva, né? Do queijo, especificamente, aqui a gente está conversando, né? Mas o que a gente está, qual é o principal, né, função que a gente tem aqui na cadeia produtiva, né? E eu acho, sinceramente, que uma das funções mais importantes, né, ou tão importante quanto a questão sanitária, que é muito negligenciada, é a questão da soberania alimentar, que isso tá posto, né, inclusive no RISPOA, que é o que muita gente usa como Bíblia, apesar né, de eu ter as minhas questões com esse documento, enfim, mas inclusive ali a gente tem descrito que uma das funções, né, daquele regulamento ali é estabelecer, estimular o produtor local, né, agricultura familiar e de pequeno porte. Né? Então, assim, eu acho que a gente não pode esquecer essa questão da soberania alimentar e da importância que é a gente produzir alimento seguro, de qualidade, e alimento local, né? Imprimindo as características locais, né? Tendo isso como também um dos objetivos, inclusive, da inspeção. Né? Então, quando a gente tira o produtor que faz o produto local da cadeia, né, quando a gente coloca ele para clandestinidade, quando a gente tem muita dificuldade de regulamentar os produtos dele, muita dificuldade de ele se legalizar, isso a gente está só empurrando ele para clandestinidade. A gente sabe que a gente não está eliminando nada, né? Eu já fui fiscal e eu tenho certeza disso. Assim, quando a gente não inclui o cara na fiscalização, né, quando a gente não registra nem ele nem o produto dele, aquilo não desaparece, né? Aquilo só deixa de ser, teoricamente, um problema nosso, mas continua ali acontecendo, né? Livremente. Mas eu acho muito importante a gente ter isso em mente, né? Uma provocação que eu gostaria de fazer aqui é sobre isso também. As questões sanitárias são fundamentais, né? Isso está posto, isso não é uma discussão. Realmente, a gente tem que ter um produto seguro, comercializado. Todos nós aqui concordamos com isso. Mas eu acho muito importante a gente não esquecer que uma das funções também na cadeia produtiva, né, e da fiscalização é a gente conseguir assegurar essa segurança alimentar, né, e que fala sobre a soberania alimentar também. Então, acho que quando a gente exclui, quando a gente não inclui os produtos artesanais, não inclui os produtos autorais, a gente está deixando de fazer uma das coisas que a gente é responsável também, né? Então é uma provocação, assim, só para a gente discutir um pouco isso. Beleza. Obrigado, Raquel. Gustavo, quer já emendar aí? Alguém aí? Fala, Gustavo. Posso falar? Não, eu concordo com a Raquel ali, eu acho que a gente tem que, o sim seria a primeira forma de regulamentação desse pequeno produtor, né? E a clandestinidade sempre vai ser pior, do meu ponto de vista também. O que eu noto, às vezes eu me pergunto assim, ó, dá para registrar hoje os produtos? Dá. A gente tem lei, tem registro, possibilidade de registrar produto artesanal, produto de leite cru. O que a gente barra às vezes, né, é que as normas de sanidade e inocuidade, que para todos nós aqui me pareceu indispensáveis, né, o que eu acredito, eu acredito também que sejam indispensáveis, mas talvez elas poderiam ser revistas, tá, com padrões novos. Será que a 146 lá de 96 ainda está atual? Sabe? Vou fazer um estudo novamente, qual é o padrão dessa... Se você me permitir, Gustavo, posso dar só um parênteses na 146?
Claro. Não, é até bem interessante, quando eu coloquei ela no grupo ali, fui revisar ela, né? Aí ela tem as referências. E ela tem algumas referências, por exemplo, quando eu falei no início da apresentação que tem a Federação Internacional de Lácteos, né? Ela usa algumas referências da Federação Internacional de Lácteos, que elas não são utilizadas mais, porque elas foram incorporadas no Códex, e a referência dela do Códex Alimentários é a vez de uma revisão de 1978, se eu não me engano. E hoje o Códex a gente já tem ele revisto em 2022. E aí você vê assim, a fotografia do momento que foi feita aquela portaria e ficou. E como ela hoje também, né, além do RISPO, é utilizada para tudo, né? É utilizada para tudo. E a necessidade de revisão dela, né, tremenda. Então, isso eu acho que é uma barreira, sabe, que a gente tem também. Muito se depara com o que, quero produzir de leite cru, queijo de leite cru. Tudo bem, tem a legislação, pode produzir, escreve teu produto, quer fazer um autoral, faz direitinho, traz para análise, né? E essa análise seria não contrapor a legislação vigente, mas daí é inviável certificar o rebanho, sabe? Coisas que a gente entende e acredita que seriam... a gente não pensa em remover essas características, né? Que foi o que talvez o Emerson trouxe ali, isso teria que partir do conceito básico, né? A matéria-prima, a qualidade da matéria-prima é indiscutível. Eu tenho essa matéria-prima, consigo produzir isso. Bom, agora eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Vou vender? Vou fazer queijo? Vou fazer o quê, né? Mas eu já tenho um padrão mínimo. Outra coisa que eu tinha notado aqui, da diferença também que o Emerson colocou, do queijo colonial, né? Muita variação. Trazendo novamente a Europa, pelo que eu vejo, vinhos, queijos, são desenvolvidos muito localmente. Então, nós teríamos que ter o queijo colonial da Serra Gaúcha, ou talvez de uma parcela da Serra Gaúcha, sabe? São micro-regiões. O nosso estado é grande, se falar no país, então nem se fala, né? Por isso que a dificuldade é fazer uma RTQ nacional. Mas só ali, ó, o queijo colonial tem um pouco de variação entre os imigrantes italianos e alemães, né? A quarta colônia faz um pouco diferente da Serra Gaúcha. Então, acredito que isso teria que ter um trabalho mais regionalizado, sabe? É uma coisa menor. E qual o problema que eu vejo que isso não vigora aqui? Porque os outros querem fazer. Vamos dizer, um presunto tipo Parma. Tu tem uma região delimitada, não me interessa se tu sabe fazer, não sabe fazer, se tu faz bem feito ou faz, né? Tu vai ter que estar dentro daquela região lá. Vinho é assim também. Eu quero fazer um Gran Cru. Tu tem delimitações e parcelas às vezes dentro do próprio município tu não vai conseguir fazer. Não são regionalizados, sabe? É o estado queijo colonial gaúcho, vamos dizer. Ele é muito amplo, seria uma missão praticamente impossível a gente conseguir padronizar isso. E acredito que o Danilo mesmo colocou que eu acompanhei lá em 2015, o Danilo fazia um movimento grande de encontros sobre queijo colonial e sempre eram debates. O próprio produtor tem que valorizar o produto dele. A cadeia tem que se organizar, quem está fazendo esse produto, quem se diz dono do conhecimento, tem que se unir e definir, o meu produto é isso, e nós acredito que teríamos um papel fundamental em como que nós vamos enquadrar isso numa legislação ou
propor alterações dessa legislação para que esse produto possa surgir. Mas não, eu não sei se o padrão de criar padrões, são os RTQs fazem, né? Mas os RTQs foram desenvolvidos para a proteção do produto, né? Talvez, como tu quer uma coisa muito autoral, muito individualizada do produtor, ou do setor, da área, da denominação ali, teria que ser mais RTQs mais regionalizados. Não sei se eu consegui, assim, me fazer entender, mas seriam parcelas menores, né? Trabalhar com... não, talvez um trabalho a nível do Rio Grande do Sul como piloto, vamos supor, mas dentro vários grupos de trabalho, dependendo da região que está e se encontrar. E esses produtores vão ter que definir o queijo que eu quero chamar disso aqui. Ele vai ter isso, isso e isso. Normalmente os terroirs e as denominações, elas vêm de um regulamento imposto por uma associação. Há um associativismo daqueles produtores ali e define. Esse produto vai ser chamado assim, porque é assim que ele vai ser, ele só pode ser produzido nessa área, usando essas matérias-primas, isso e aquilo, que foi o que a gente definiu aqui na nossa região, que vai ser chamado, né? Porque senão nós vamos ter só excludentes, cada um fazendo o seu. Se a proposta for fazer um RTQ mais centralizado, vamos dizer, no queijo colonial, seria essa definição e focar no terroir local. Acredito que seria uma saída para nós, assim. E a parte microbiológica, uma revisão, talvez, dos limites, do impacto daquela quantidade no consumidor. Eu sempre fui muito crítico da análise na indústria, tá? Compartilhando com vocês, eu acho que a maioria que me conhece, eu sempre falei, eu acredito que, para te dizer que tu está testando a inocuidade do produto, tu deveria testar a inocuidade da cadeia. Eu vou comprar o queijo aqui no mercado, em Nova Roma, não vou comprar dentro da indústria. Tem às vezes um trabalho aqui na indústria pode ser totalmente jogado fora no meio dessa cadeia de distribuição, né? Até chegar na pessoa que o serviço público deveria tutelar ou zelar pelo que é o consumidor final, né? Mas é o que temos hoje. Mas pô, esses grupos são bons que a gente vai discutindo. Talvez daqui surjam propostas de uma outra maneira de amostra, né? Uma nova fundamentação, mas acredito que o foco nos terroirs seria seguir meio que a cadeia do vinho já, né? Já tem bem claro. E na Europa, queijos embutidos tem bastante. Itália, França, principalmente, né? Espanha. E não conheço lá. Poderia surgir aqui do grupo também nós organizarmos uma excursão legal para lá, né? Eu sou parceiro, já estou dentro. Vou te passar isso. Mas até falar que só tem no radar isso, viu? Até o Sebrae tá bem pensando numa missão aí para ou Portugal ou Itália, alguma coisa. Depois a gente compartilha aí, talvez saia no segundo semestre. E passar por ciência, então, até falando, viu, turma aí, que depois queremos ouvir também aí, Isabelle, Marielle, Clarissa, Neuza, por favor, contribuam aí também com as suas opiniões. Danilo, eu não sei se tu ia falar no final ou não, mas eu acho que já que veio à tona essa questão do queijo colonial, né, e as suas particularidades da região, tem que só lembrar, nós recebemos ontem o retorno da Comissão de Pesquisa da Secretaria da Agricultura para iniciarmos, então, uma pesquisa visando o futuro ali de uma possível indicação geográfica do queijo colonial da Serra Gaúcha. Então, essas questões ali, eu acho que elas, depois a gente vai conversar num momento mais específico, apresentar o que é esse projeto, justamente porque já uma das hipóteses ali do projeto é que sim, tem diferenças entre
dentro da região e entre as regiões, né? E aí algumas coisas aqui que a gente conversou, por exemplo, né, Gustavo ali, imigração italiana, imigração alemã, mas também tem que lembrar que os portugueses, né, já estavam aqui, que a imigração polonesa também constituiu, né, a região. Acho que isso tudo vai fazer parte, e até uma brincadeira que a gente comentou quando estava escrevendo esse projeto. E as vacas, de onde vieram as vacas para o queijo colonial da Serra Gaúcha? Né? A imigração não trouxe consigo, né? Como é que esses processos aconteceram aqui na região, né, de compra de animais, né, do aprendizado que as pessoas trouxeram, e o que o Danilo falou, ok, mas depois isso tudo foi mudando, né, tal. Então a gente já acha que, né, Danilo, podemos deixar de antemão ali um convite para as discussões futuras, porque é uma experiência, né, assim, é um projeto focado, tem região específica, mas que depois pode ser multiplicado, aproveitando experiências que já estão em andamento. O Emerson estava comentando ali, o Emerson, desculpe que a gente não tinha essa informação da experiência que tu relatou agora, mas eu acho que a gente tem que depois aproveitar ela, muito importante isso. Então, só para comentar que eu acho que isso também vai fazer parte da discussão, né, sobre isso, né, sobre esses processos. Mas eu queria só colocar mais um elemento ali na discussão, né? O Gustavo comentou sobre o programa de controle de erradicação de brucelose e tuberculose. Né? Em algum momento, me parece que esse tema tem que voltar à pauta. Né? Vou dar um exemplo por que eu digo isso. Porque até o momento, esse programa ele nunca foi pautado pelas queijarias artesanais, ou pelos, vamos falar queijarias artesanais, as agroindústrias familiares artesanais. Veja que nós tivemos vários atores no programa centrais, como o Ministério Público, aqui no Rio Grande do Sul, que teve a experiência ali alguém me ajuda só a lembrar o município ali, que foi o foco da experiência que o Ministério Público determinou. Do que? Do programa de brucelose e tuberculose ali, naquela região específica, que teve uma atuação forte do Ministério Público. Você fala lá em 2014, assim? Isso, acho que foi no Vale do Taquari ali. Isso, alguém lembra a cidade ali e tal? Desculpe que agora me fugiu da memória. Mas o que eu quero dizer com isso? Vejam os atores que estão fomentando o programa de brucelose e tuberculose. Ministério Público a partir do enfoque. O Fundesa como grande gestor das indenizações desse processo. Mas assim, obviamente, se nós quisermos avançar nesse tema dos queijos autorais, coloniais, envolvendo também a questão do leite cru, em algum momento, esse programa de brucelose e tuberculose, ele tem que ser adequado a essas propriedades, a esse perfil. Eu vou dar um exemplo. Ok, será que nós estamos falando da mesma situação de uma propriedade ali que tem 100, 200 vacas? Para ela, assim, obviamente, o capital que está por trás do investimento numa estrutura dessa suporta tranquilamente o abate de animais, se acontecer, ok? Né? Quarentena, tal. Mas e os produtores das queijarias? Nós estamos falando de 10, 20 animais, 30 animais. Qual é o impacto que a inserção de um programa de brucelose e tuberculose, o risco que isso tem sobre essa propriedade ao levar adiante esse programa, né, pelas normativas? Obviamente que é muito diferente. O capital de sustentação de uma propriedade dessas, e essa é a hipótese que eu levanto aqui, né, Gustavo, que é por um dos motivos, eu acho que pesa muito das pessoas ficarem um pouco receosas. Né? Não é nem, me parece, pelo custo de colocar o programa, é pelo risco do que vai acontecer com essa propriedade se esse programa tiver que tomar as medidas que ele preconiza. Então, assim, discutir o programa estadual de brucelose e tuberculose sob o ponto de vista de uma queijaria é muito diferente de uma queijaria artesanal. Na minha avaliação, é muito diferente do que discutir sobre o ponto de vista do Fundesa, que estabelece a porcentagem de normatizações e tem um processo padronizado ali para avaliação das indenizações, do que numa grande indústria, que obviamente tem o processo de pasteurização, né, que resolve qualquer questão relacionada a isso. Então, o que eu quero dizer é que também esses temas, talvez, Danilo, seja oportuno em algum momento colocar no radar e rediscutir eles do ponto de vista da governança desses atores que nós temos aqui no nosso radar, né, desse trabalho do grupo de pesquisa.
porque é diferente, né? E aí talvez tenha que repensar questões sobre isso também, né? Que estão, em algum momento, na interface da discussão que a gente está fazendo. Bom, ali, obrigado. A Isabela até comentou ali que estão quietinha ali e tal, mas que também tiveram dificuldade em registrar queijos autorais e até mesmo coloniais em SINs do Rio Grande do Sul. E acho importante ter uma diretriz mesmo que diga para os registros do queijos autorais, né? Que eu acho que a gente pode até pensar aqui num informe técnico, alguma coisa, pela própria Secretaria da Agricultura. Eu acho que não só para orientar nossos colegas, como ajudar nos sistemas de inspeção também, usando o que já tem, né, na própria legislação, né, nem criando nada muito novo. Eu até queria contribuir nesse tema da brucelose tuberculose, né, e o Gustavo também levantou isso, e acho muito interessante, Gustavo, que realmente a gente também tem que questionar alguns padrões que foram estabelecidos, né, de sanidade e a questão de microbiologia, né, patógeno, porque eu pegar o exemplo de muitos produtores até de queijo serrano que tem gado de corte, né, ele tem produção leiteira, mas às vezes tem aquela coisa de venda de animais de corte que não interessa muitas vezes ele fazer uma certificação daquela propriedade, ele trabalha às vezes com engorda, tal, enfim, e você pega ali um rebanho grande, às vezes fica muito caro para aquele produtor mesmo, né? E eu acho que falta, como você disse, a gente sentar e ver algumas estratégias, né, que garantam, claro, a sanidade de rebanho e rever algumas coisas que possam estar no programa, né, em outras coisas, mas que se adeque também àquela realidade do produtor, né? Como a gente mesmo foi falando aqui, muitas pessoas, o produto ele está aí, né? Ele não deixa de ser comercializado, mas o que nós estamos fazendo para garantir essa sanidade no mercado interno? E eu até quero chamar a atenção de uma coisa interessante, né? Porque muita gente fala da saúde pública, né? Eu sempre, quando tenho oportunidade, falo disso, do produto, né? A partir da comercialização. Mas assim, a gente esquece muitas vezes a saúde pública até esse produto ser fabricado, né? Da lida com aqueles animais, seja na ordenha, no campo, né? Das pessoas que estão nessa cadeia, do animal que vai para o frigorífico, né? A gente tem casos aí, né? De uma magarefe na JBS que teve um aborto porque teve contato com animal com brucelose. A gente falando de um frigorífico grande, exportação, enfim. Então, assim, tem toda uma cadeia também atrás, né? E a saúde pública, ela é bem importante para essa pessoa que está a campo, né? Para o trabalhador rural e para o trabalhador da indústria, né? Das famílias que estão ligadas. E às vezes a gente despreza, a gente às vezes só vai falar da importância dos riscos para a saúde pública a partir do produto expedido, né? E às vezes desconsidera algumas outras coisas que estão até chegar a esse produto. Então, quando a gente fala em sanidade animal, né, em inocuidade, né, da matéria-prima, a gente tem que pensar em todos esses elos da cadeia que estão antes também. E às vezes é isso, assim, o setor, a grande indústria também não consegue coibir isso. Então é um trabalho, assim, quando a gente fala em defesa agropecuária, né, é um trabalho coletivo, né, que impacta em todos, né, em todos os elos da cadeia, né, não se separa, por exemplo, essa vaca aqui só produz para a indústria, aquela outra vaca é artesanal, aí essa pode não estar boa e a outra pode não estar, né. É bovino, né, se eu fizer uma análise epidemiológica, a gente não pode desconsiderar esses fatores aí. Quem mais quer comentar aí, falar alguma coisa, pessoal? Não sei se alguém também quer comentar alguma coisa sobre algum material que estava no grupo também, né, que foi colocado lá, né, uma análise crítica também, acho que pode ser interessante. E, assim, até fazer, não sei se também é uma coisa, né, que o pessoal percebe, assim, tem sempre, às vezes, uma rivalização, né, Gustavo, assim,
como se tivesse, às vezes, em lados opostos, sempre quem está na fiscalização, quem está na extensão, como no caso da Emater, né, enfim, e o produtor rural, né, assim, e eu acho que o desafio nosso aqui no grupo é muitas vezes se colocar no lugar do outro, né, entender o que o outro passa, né, o que é a vida também de um fiscal do sistema de inspeção municipal, muitas vezes, né, que é os desafios, né, lida às vezes muito com uma pressão até política muito grande, né, muda a gestão, muda o trabalho, né, coisas que elas não são tão sensíveis em outros níveis de inspeção, por exemplo, né, algumas mudanças de gestão, né, que acontecem nas prefeituras, que fazem parte do jogo também, né, que é uma discussão importante. Mas a ideia nossa aqui não é, né, é importante divergir, mas não entender que é um campo de batalha, né, que é um contra o outro, né, acho que é exercitar um pouco a empatia também nesses. E aí só até vou te passar, a Clarice só comentou aqui, né, a pequena compreensão de que a inspeção dos queijos autorais sem RT é complexa e exige maior atenção dos fiscais para aplicar as leis, valorizando assim os produtos artesanais, né, dando um toque aqui na questão da gente repensar também as legislações aí para aplicar nas realidades. Fica à vontade, Gustavo. Eu concordo contigo, né, Danilo? O tema é complexo também porque a cadeia ela está com vários atores, né? Tu não tem um acompanhamento assim ou um grupo de trabalho que harmonize essa legislação do campo ao copo, vamos dizer assim, falando em leite, né? Sabe, desde lá, e tu venha entendendo qual o impacto, vamos falar em saúde pública com todo mundo aqui, né? Que a gente está num grupo multidisciplinar que em vários órgãos deveria existir esse tipo de discussão, né? Para o consumidor, o que é o importante? Para o consumidor final, né? Para o trabalhador no meio da cadeia, o que pode ser feito de controle nessa cadeia? Será que o modo de análise que a gente promove hoje na indústria e que muitas vezes inviabiliza o negócio do pequeno produtor, né? Com a demanda de análises laboratoriais que são exigidas, né? A legislação traz, como que poderia ser isso? Entendo também que se o serviço público zela pelo bem-estar social, ele poderia também suportar, talvez, uma parte dessas análises, né? O Ministério da Agricultura tem os próprios laboratórios que são financiados com dinheiro público, que no fim é dinheiro arrecadado de todo contribuinte nacional, municipal, estadual, federal, não se faz distinção, né? Então, por que todos não conseguem acessar, talvez, esse envio de matéria para lá? Quando a gente estava no grupo do Consim ali, muito eu tentei, vou usar a palavra desvendar, mas entender, compreender melhor como que é feita a amostragem do PACPOA, para que a gente pudesse fazer, talvez no CISGA, compreender que nível de estatística como que se usa, por que não se há um compartilhamento, parece, sabe, das informações, de modo que todo mundo está buscando a mesma coisa. Discutir, talvez, a nível nacional, com todos os atores, em todas as esferas, uma atitude para rever todos os padrões da cadeia. O lobby, concordo com o Danilo, colocou muito bem lá no início, a nossa legislação também acredito que tenha um viés exclusivo, né? Os lobbies são muito fortes, a gente sabe disso, e há coisas, às vezes, que tu não consegue compreender como que tu vai viabilizar um negócio aplicando todas as normativas que tem. Hoje, a barreira de entrada para qualquer indústria de alimentos aí, ela é alta.
financeiramente, né? Barreira de entrada só financeira em investimento em material. Não é para qualquer um. Tanto é que todos nós entendemos alguma coisa de alimentos. Não sei se algum do que está hoje aqui discutindo tem alguma agroindústria de alimentos, porque sabe que vai ter que desembolsar provavelmente buscar um financiamento para conseguir viabilizar esse negócio. Mas essa compreensão de toda a cadeia, que nem o Danilo falou, de ver saúde pública desde o consumidor até o produtor, passando pelo frigorífico, é uma coisa que a gente tem que rever. E acredito que saindo daqui com o que o Sense colocou lá no início, assim, da gente trabalhar bem o conceito de autoral e artesanal, voltando para o nosso foco de hoje, né? Seria o primeiro passo para a gente começar uma discussão melhor, mais embasada, assim, de conseguir passar, ó, todo mundo entende isso aqui, a gente consegue nivelar esse conhecimento, o que é um produto autoral hoje. Eu talvez não, assim explicar, eu não conseguiria explicar, é um produto que não se encaixa nos padrões, que traz o modo de fazer de cada um, mas daí ele é único, então não há o que se falar em padronização. Talvez o modo que foi colocado ali de um RTIQ, ou uma diretriz de registro de autoral, seja um POP de registro, né? Com formulários pré-estabelecidos, com pontos que vão ter que ser abastecidos ali pela empresa solicitante, dizendo o que tem de diferente, como que ele prova que aquilo ali é autoral, né? Para não ficar só cada um falando o que acredita ser autoral ou não. O artesanal também, eu não me lembro se tu estava naquela reunião lá no Ministério da Agricultura, estava, né? E foi apresentado... Eu não tenho certeza, Gustavo. Um trabalho falando de vários conceitos de artesanalidade, assim, e se confundia muito com conceitos de autorais também, onde tô partindo do pressuposto que a alegação é minha, o meu produto vai ser único, sou eu que fiz, e o Gustavo só existe um, não existe dois, né? Você chegou também num conceito próximo a isso, assim, que daí 100% dos produtos que tu vai avaliar são artesanais e autorais, porque ele vai ter uma pitada diferente da outra. E nisso tudo, onde que fica a garantia do consumidor? O consumidor, ele não vai ter mais um padrão, né? Comprei hoje um produto aqui, vou comprar o outro lá. Essa variabilidade entre os lotes também. São coisas que eu não consigo, eu tenho dificuldade às vezes de compreender, sabe? De como que a gente trabalharia isso na prática. A inspeção complexa de autoral é que na parte do serviço público, vários de nós aqui trabalhamos, é a legalidade, né? A gente vai ter que ter uma ancoragem numa lei, numa coisa que defina até aqui pode, até aqui não pode, né? Nem que seja como, às vezes, no padrão eu sempre cobrava, quando não tinha também o RTQ do queijo colonial, que seja trazido no memorial descritivo a padronização desse queijo. Por isso que ele define a gordura, ele pode dizer, ele vai ser de semigordo a gordo, tá? A umidade de tanto a tanto, e vou adotar o padrão microbiológico mais rigoroso. Aí ele é de muita umidade, vou sempre adotar o mais rigoroso do padrão de microbiológico que está disposto ali na legislação. Mas o produtor também trazer isso para a gente, né? Ou conseguir definir. Há uma dificuldade também de compreender que pode participar dessa cadeia. Entendo que também alguns colegas não dão essa oportunidade, né? Do produtor participar
e dizer, ó, meu produto é isso, acredito que aqui dá, estou seguindo a lei, mas ele é diferente desse outro padrão que tu quer me encaixar. Mas o desenvolvimento de conceitos iniciais, pelo menos, eu acho que seria nos daria um bom trabalho aí de início. Ainda mais pensando numa regionalização, né? Uma RTQ de queijo colonial. Definir esses conceitos básicos, assim, que são básicos para todo mundo, mas às vezes nem todo mundo, ou quase ninguém, sabe caracterizar eles. Assim como é o conceito de equivalência, né? Até hoje a gente tem uma diferença. Uns dizem que atingiu os mesmos métodos, quando tu sofre auditoria, sofre não, né? Passa por uma auditoria. Tu tem uma cobrança de uma similaridade ou de uma igualdade, que não é a mesma coisa. Esse também seria um outro tema interessante, né? Da falta de padronização de algumas auditorias, né? De equivalências aí com entendimento, né? Que eu acho que também a gente vê que é um problema. Pessoal, a gente está, né, chegando ao fim aí. Não sei quem topa aí comentar mais alguma coisa para a gente dar uns últimos encaminhamentos. Luísa, Neuza, chegou a falar, quiserem falar, ou outra pessoa também, fica à vontade, Marielle aí, todo mundo, Emerson, quiser dar uma última contribuição, fica à vontade. Beleza? Senão a gente vai, a Isabelle já teve que sair também. Tranquilo, então acho que podemos ir para os encaminhamentos finais aqui, né, Ciência? Não sei se... Então, gente, eu acho que a gente depois pode até definir ali no grupo um próximo tema. Uma coisa que eu acho interessante, até porque a gente está começando essa questão do projeto da IG aqui, e debater essa questão do queijo colonial. Acho que apareceu muito, né, aqui. Então, de repente, a gente pode avançar nesse tema para um próximo encontro. E aí o que né, acho que fica legal da gente pensar agora, a partir desse tema dos queijos autorais, é escrever alguma coisa mesmo. Então, assim, eu queria, não sei se podemos deixar assim, quem se interessar, né, para a gente formar ali um grupo menor de trabalho, né, para ver o que pode sair disso aí, né, daqui a pouco pelo menos uma publicação técnica ali a respeito, né, do entendimento do grupo com isso, ou quem sabe pode ser até alguma coisa numa revisão mesmo, mais científica, né, porque falta muito material, na verdade hoje você não tem nada, né, pelo menos no Brasil, assim, que está falando especificamente desse assunto, né, fazendo uma discussão, uma revisão, né, do que teria desse tema aí para a gente tratar. Então, eu acho que já seria uma coisa inovadora aí. Então, de repente, minha sugestão pode me procurar depois aí, procurar o Ciência, e a gente formata aí na sequência aí, a partir da próxima semana, um grupo menor para trabalhar nessa sistematização aí do que a gente trabalhou e que, de repente, sirva até para orientar as pessoas, né, as agroindústrias, os sistemas de inspeção, enfim, sobre essa temática. Não sei o que vocês acham, se podemos encaminhar assim. Beleza, Venço, ótimo. Pode ser isso, hein? Você quer dar uma encerrada aí para ser o coordenador de tudo? Não, tudo, Danilo, já vamos transferir a coordenação. Nós tínhamos combinado só de fazer a abertura. Não, então, acho que essa primeira reunião, ela dá, assim, um entendimento do potencial, né, desse grupo, enquanto espaço de discussão e de encaminhamentos, né? Queria fazer essa manifestação. Ali no WhatsApp tem mais pessoas, né, que poderiam ter contribuído também, certamente, com várias outras informações. Agora, no decorrer,
elas vão também conseguir se inserir, né? Claro que eu acho que, né, Danilo, tem que ver um pouquinho da agenda, né? Combinar se esse modelo é o melhor, né? Manter online, né? Depois temos que ter a periodicidade. Eu sempre acho que não dá para apertar muito reuniões como essa para que elas consigam ser sempre produtivas. Eu vou dar um exemplo: a construção de um documento, assim, com o conceito de autoral, minimamente, demora um pouco, né? Então, de repente, até talvez ali mais uns 30, 45 dias para que tenha a próxima reunião, para que, digamos, minimamente, né, um arrazoado de um conceito possa ser gerado e circulado aí esse documento, para que depois possa ser agregado outras informações, porque eu acho que isso vai ajudando a dar concretude, né, consolidação da identidade do grupo, né, como esse. Mas acredito que foi bem interessante essa primeira reunião, né, como experiência, e aí, mantendo uma periodicidade razoável, acho que a gente pode consolidar um grupo como esse, sim. Show de bola, assim. Estamos fazendo assim, né? O pessoal depois pode me chamar no WhatsApp ali, manifestar, o Vênus já manifestou, quem quiser, a gente depois combina um grupo de trabalho para escrever sobre o assunto. E eu queria só pedir, também, aproveitando que você está terminando, reforçar assim, é importante, eu acho que a gente, quando coloca os materiais para o grupo de estudo, né, dá uma lida mesmo, eu sei que é difícil às vezes conseguir ler tudo, né, mas dá uma lida e tal, acho que qualifica a nossa discussão aqui também. E como eu coloquei, né, quiser contribuir com outro material, tá, eu tenho isso aqui, localizei de algum outro lugar, ótimo, né, a gente já sobe lá, tal, para a gente poder qualificar. E a ideia é que isso fique lá à disposição, né, inclusive, eu tenho uma dúvida sobre isso, aí já tem o que a gente achou da legislação nisso ali, né, então já está meio caminho andado para todo mundo ali também. Pode falar, Cássia. O pessoal que trabalha ali com a Neila, no caso, deve ter bastante material, principalmente sobre essa questão do colonial, né? A Neila já vem trabalhando há bastante tempo, então se ela conseguisse disponibilizar também para nós dar uma olhadinha. Joia, não, perfeito. A gente fechando nesse tema aí, acho que a gente já começa a alimentar coisas nessa área ali. Inclusive tem um artigo ali também bem interessante da Larissa ali, né, que é a colega pesquisadora também, que ela fez sobre esse apanhado histórico sobre o queijo colonial, né? Faz tanto uma comparação dos dois queijos tradicionais gaúchos, que é o serrano e o colonial. Então é bem interessante, eu acho que vale a pena dar uma lida para se apropriar dessas origens aí. A Luísa se manifestou ali também. Tá bom então, gente. Então, acho que muito obrigado, foi ótimo aí. Acho que é por aí, né, já estabelecendo esse diálogo e continuamos ali. O grupo, né, só tentar manter um ordenamento ali, né, para a gente não dispersar muito, né, mas quem tiver alguma outra contribuição em cima do tema ali, acho que fica à vontade para mandar no WhatsApp também.